Olá, pessoal. Mais um dia aqui de WDC Talks, mais um episódio para vocês. A gente está aqui para trazer conhecimento, para trazer novidade, para trazer curiosidades desse nosso mercado de tecnologia. E esse é o objetivo aqui do WDC Talks, que é um podcast semanal. Todas as terças-feiras a gente publica um episódio novo. Meu nome é Vanderlei Rigatieri, sou CEO da WDC e hoje eu tenho o prazer de estar aqui com o nosso querido André Kupfer, da Houston. Tudo bem? Tudo certinho. É isso aí. É bem legal porque nós estamos aqui anunciando a parceria nova entre a WDC e a Houston, um dos maiores fabricantes e desenvolvedores de sistemas de segurança digital, né? A Houston, ela tem uma história muito legal, porque ela foi fundada por uns veteranos aí da indústria, né, de segurança, e hoje tem mais de 20 mil clientes corporativos no mundo, né, que usam os sistemas de proteção de dados deles. E eu acho super legal porque pelo 7º ano consecutivo a Houston foi posicionada pelo Gartner dentro do que a gente chama do quadrante mágico. É verdade. Né? Então, isso sempre mostra a qualidade e a inovação da tecnologia. Né? Para o Gartner colocar uma empresa no quadrante mágico, né, que tem um maior potencial de crescimento, é porque é coisa super boa mesmo. É por isso que a gente selecionou aí, fez uma longa conversa aí com a Houston, para que a gente pudesse distribuir esse produto no Brasil. E esses produtos de segurança digital, eles servem tanto para o mercado corporativo quanto para o mercado de telecomunicações. Né? Então, a ideia nossa aqui é justamente essa, contar um pouquinho para vocês sobre a Houston, contar um pouco sobre a nossa parceria e explorar esse ambiente, né, de segurança. Hoje é um tema que, dentro da WDC, tem ficado muito mais importante e estratégico. Né? A gente tem acompanhado os ataques que o Brasil, em particular, está sofrendo. Né? Hoje, os dados que a gente tem de estatística é que o Brasil já é o 4º país do mundo que paga mais resgate de dados. Então, você vê como a gente assumiu uma posição importante dentro desse mercado de ataques, de hackers, de invasões, né? E não são só empresas grandes que recebem invasões, né? São muitas vezes as empresas pequenas e médias que são atacadas. E o último dado que eu tive notícia é que o PIB dos hackers já passa o PIB do Brasil. Né? Então imagina como isso é impressionante, né, André? Então a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre isso e eu vou pedir para o André, que é o nosso convidado, né? Ele é o gerente da área de tecnologia da Houston, né? Sim. E ele vai contar um pouquinho para a gente primeiro sobre a vida dele, profissional, de onde ele vem, que é sempre legal todo mundo saber com quem que a gente está falando. E quero te agradecer aí a disponibilidade de vir aqui, conversar com a gente, conversar com nossos parceiros ouvintes e que nos acompanham tanto pelo YouTube quanto pelo podcast. Estamos aí no Spotify e várias outras plataformas. Anuncio sempre aqui para você que está nos ouvindo e que está nos vendo, tem um QR Code aí na tela. Cliquem nele, escaneie ele, que você vai ser sempre informado das próximas episódios e das novidades aí que a WDC tem, tá? Bom, é isso aí. Já falei demais. André, conta um pouquinho da tua vida aí, claro. Da onde você veio, tua experiência, para todo mundo saber aí. Primeira coisa, eu queria agradecer, Vanderlei, você e a WDC por esse convite. É fantástico estar aqui, iniciando uma parceria, uma jornada que a gente certamente vai ter muito sucesso nesse mercado.
Com certeza. Agradecer de antemão os ouvintes aí que vão escutar isso que a gente está falando agora e fomentar também discussões e conversas que podem evoluir para outras interações aí. Isso é muito legal e é um assunto também apaixonante, né? A gente está falando de segurança cibernética, algo que permeia praticamente tudo que a gente tem na vida hoje. Então a gente tem a nossa vida que a gente está aqui falando presencialmente e tem a nossa interação digital. Então toda vez que tem interação digital vai ocorrer aí alguma tratativa, alguma coisa relacionada à segurança cibernética. É muito forte isso pra gente, né? Claro. Então, posto isso, eu queria falar um pouco, que nem você me pergunta, um pouco da minha trajetória. Isso. Então, eu estou na Houston desde fevereiro de 2021, então já tem aí alguns anos. E é interessante ver isso, porque foi também a minha jornada de entender esse mercado, participar e trazer um pouco aí de algumas visões de outros carnavais também. Claro. Eu também, em termos de carreira, sempre acabei atuando, desde que me formei, no mercado de TI, né? Começando aí com networking, naquele networking. Você se formou em quê? Eu me formei em engenharia elétrica, na Poli, na USP. Opa, eu também. Que ano você formou? Que ano você formou? E vamos que vamos. Politécnico, né? Eu não tenho nem muito cabelo, agora estou tentando deixar a barba aqui, mas não sei se vai. Vamos lá. Ela tá dura e feia. Formei em 2000. Né? 2000? Eu já sou mais antigo. Eu formei em 1984. Ela tem aí uma longa jornada. Não, foi bicho não, eu já tava... eu já tinha saído dessa área há muito tempo, né? Eu lembro que quando eu me formei, logo depois, teve um negócio, uma lojinha de suco que ficou muito famosa lá na Paulista, e era embaixo da minha República, né? Eu morava em República, sim. E era o engenheiro que virou suco, né? E hoje eu falo que eu sou o engenheiro que virou vendedor, né? Eu abandonei a engenharia faz muito tempo e aí estamos aqui nessa... Mas é sempre bom ter essa formação de engenheiro, né? E é muito legal, que bom. A formação de engenheiro acaba ajudando a gente a tomar decisões, a fazer outras coisas da nossa Exatamente. É uma maneira de pensar interessante. É isso mesmo. Não é a única, mas é uma maneira que eu acho que acaba ajudando, né? Exatamente. Que legal. E a dica para quem E aí você entrou no mercado de TI, de redes. Sim, então... comecei lá atrás na Cisco. Sim. Então, também é um grande fabricante. Super. Que acabou vamos falar assim, inventando a internet, de certa forma. Exatamente. Pelo roteador ali. E daí é a história, né? Então, passei vários anos lá e tive outras andanças aí pelo mercado depois disso. Tive em grandes empresas, integradores, também tive a oportunidade de olhar. Então, acho que isso acabou me ajudando vai formando a tua visão, a tua visão de negócio, de tecnologia, né? E acompanhando essa evolução, né? Legal. Exatamente. Então, que bacana. Muito bom. Então, nós estamos aqui falando com um especialista, hein, pessoal? Então, aqui não estamos com pouca coisa, não. Primeiro que é politécnico, então isso já ajuda muito, né? E tem essa experiência muito grande aí, né? Muito legal. Ô André, eu queria perguntar aqui para você de começo, né? Como é que você está vendo o mercado brasileiro, principalmente, né? No quesito se proteger de ataques cibernéticos, né? Porque a gente sabe o seguinte, né? As grandes empresas, os grandes bancos, né? Tem um orçamento já forte para isso, né? Tem lá equipes grandes, né? Tem condição de investir na segurança, até porque é uma necessidade, né? Hoje, se um banco for atacado e você perder... eu brinco que aquela caixa forte do tio Patinha, né? Isso mesmo. Agora é um data center, né? Quer dizer, tá o dinheiro, onde está o dinheiro? Está lá dentro de um data center do banco, né? Que são transações que vão acontecer ali, né? Depois que o Brasil começou a fazer as transações via TED, né? Que todos os bancos interligados, né? Naquela revolução, inclusive. Foi uma super revolução. Na época eu estava
numa empresa que era a AT&T aqui no Brasil. Sim, sim. E a AT&T foi uma das... Era Embratel e AT&T que providenciaram as redes. Uma rede não podia usar nenhum pedaço da outra para ser... apartado, para ser um backup, né? Ter segurança nisso. E eu vejo o Brasil cada vez mais evoluindo na parte digital como um todo, né? O Pix, por exemplo, é um exemplo que a gente fala assim, caramba, a gente foi muito rápido. Agora vai vir o Drex, né? Que é para fazer moeda internacional, né? Então, isso tudo, de uma maneira simples, né? Faz com que a gente dependa mais dos dados, dependa mais das redes, né? E isso gera, com certeza, muito espaço para ser atacado também, né? Exatamente. É isso, né? Quer dizer, a gente vê exatamente isso, né? Eu acho que você tocou em alguns pontos super relevantes aqui, importantes, né? Então, você imagina o seguinte, tudo que está conectado na rede, a gente vai dar o nome de superfície de ataque. Uhum. E essa superfície de ataque, ela vem crescendo, vem se desenvolvendo. Então, pegando o exemplo aí da caixa forte do Tio Patinhas, né? Uhum. Então, o que acontece? Tem lá o data center, tem o que a gente chama de nuvem, tem a nuvem pública, tem a nuvem privada. Então, a caixa dos Tio Patinhas seria uma imagem aí de uma nuvem privada, vamos falar assim, né? Tá. Então, eu também tive minhas andanças aí por bancos e tal, né? Tanto do lado de provedor de tecnologia como standard. Eu trabalhei em banco. Foi um ano da minha vida, mas eu tive a oportunidade de trabalhar em banco. E um dos bancos que eu ia tinha esse conceito de bunker, né? E era uma tecnologia da Alemanha da Segunda Guerra. Então, não vou entrar aqui no mérito nos nomes das empresas, mas era um lugar gigante lá e tinha, sei lá quantas camadas de acesso para chegar nesse bunker, né? Mas agora, assim... Camadas físicas, né? Camadas sempre físicas. Então, eu tinha que me apresentar e ir passando... E as paredes eram dessa, sei lá, grossura que era. Era um negócio muito impressionante do ponto de vista praticamente bélico da coisa. Sim. Mas hoje, por que existe essa estrutura? Por uma questão que a gente chama de resiliência e alta disponibilidade. Tá. Então, esses sistemas tinham que continuar funcionando. Qualquer razão, tinham que continuar funcionando. Tá certo. E olhando para o mundo de hoje, já estou falando aí, não vou falar minha idade também, mas a gente já falou da Poli, já falou... Aí já entregou, né? Não tem jeito. Mas há muitos anos aí tinha essa realidade e hoje essa superfície de ataque se expandiu para sistemas digitais. Então, a questão simbólica é o celular que está aí na sua mesa, que está aí na sua frente, né? Então, o que acontece? Essa superfície ficou mais difundida, ficou mais, assim, difusa mesmo, né? E para cada uma dessas camadas ainda tem uma outra dimensão, que são as aplicações e aquilo que estão em cada uma dessas camadas. A gente pode fazer uma analogia aqui. Essa superfície, né, que você fala, ela foi vamos dizer assim, horizontalizada, né? Exato. E a gente pode imaginar o seguinte, né? Antigamente você só tinha o computador, né? Exatamente. Que estava na sua mesa, né? Essa é uma boa dimensão. Essa era uma dimensão. O seu notebook, seu computador, às vezes o seu escritório, né? Às vezes na sua casa. Aí você começou a transferir isso para o smartphone, para o relógio que se conecta com o Bluetooth no seu smartphone, aquela pulseirinha que mede seu batimento cardíaco, né? Você vê hoje, eu tenho um carro que a chave dele é um IoT, né? Então, olha só o absurdo. Você chega na concessionária, ele põe a chave num dispositivo e tudo que passou com o carro está lá armazenado. Telemetria. Isso. Né? Hoje a gente pode abrir o carro pelo celular. Pode uma chave digital. Então, isso tudo é o que você fala que é a superfície de ataque, né? É o IoT, é o smartphone, é o tablet, é o computador, é a sua televisão digital, né? Eu lembro até alguns anos atrás, a gente trabalha com câmera de vigilância também.
E teve um ataque muito interessante que os hackers conseguiram colocar nas câmeras vamos chamar um vírus lá, alguma coisa lá, e ele, em determinado momento, começou a ele disparar acessos para criar um DDoS, né, que é um Denial of Service, né, que é, ou seja, você causa indisponibilidade de um site. Né? Nós temos muitos provedores de internet, que são nossos clientes, que estão com muito medo disso, né? Porque veja só, razão. Você consegue hoje contratar na Dark Web aí um ataque de DDoS, né? Para que alguém ataque um site que você queira derrubar, e aí ele não tem condição de atender e você vai sair do ar. Então, olha só que nível de sofisticação isso mesmo, que esses atacantes aí, que esses hackers, né, conseguiram, né? Então a gente tá, na medida que a gente se digitaliza, a superfície fica mais abrangente, tem mais pontos para ser atacado. E aí você fala um pouquinho das camadas, né? Eu queria explorar um pouquinho isso, porque a gente está acostumado a falar um pouquinho mais tecnicamente aqui para o pessoal. Existe a camada que a gente, as camadas ISO, né, que são famosas, né, desde o nível físico, o cabo, isso, a rede e tal, isso. Depois a camada 2, que é de rede, camada 3, e vai subindo até a aplicação, né? Isso mesmo. Eu tenho estudado um pouquinho sobre cyber, quer dizer, a gente percebe que muitas das proteções tradicionais estão ali no nível de rede, certo, que é o firewall, né? Está tentando proteger você de ser atacado. Mas parece que hoje o grande desafio está nas camadas superiores, né? Então é isso que a gente está começando a ficar mais preocupado, ou seja, a sofisticação não está mais em você proteger a sua rede de um ataque que vem pela rede normal, aí, pelo IP. Agora tem uma sofisticação maior, não é isso? É isso mesmo, é um ponto bem interessante. Se eu parar para observar, a própria estrutura de proteção também está perseguindo esse caminho de sofisticação. Então tem o hacker de um lado e tem as empresas e as pessoas fazendo sistemas que vão tratar de proteger contra esses ataques ou essas ameaças. Uhum. Então, um ponto interessantíssimo esse, da profundidade que se chega. Então, a gente está falando hoje de dispositivos. Eu vou dar alguns exemplos, não vou ficar aqui entrando no produto, claro. Né? Acho que a gente vai ter esse momento de falar sobre a nossa parceria, claro, e os produtos, etc., soluções. Vamos falar do firewall. Por exemplo, o firewall hoje a gente chama de firewall de próxima geração, justamente pela capacidade desse firewall de trabalhar na aplicação. Então, a inteligência que ele vai trazer, que o firewall vai perceber ali, é no sentido de perceber o comportamento dessa aplicação ou do acesso a essa aplicação. Uhum. Então, acho que isso é um ponto importantíssimo. Muito legal. E uma das coisas que eu vi na apresentação da Houston que me agradou muito é a história de que você tem que se proteger também, não só de quem está de fora tentando te atacar, mas eu não lembro como é que é o nome a gente chama de ataque leste-oeste ou horizontal. Ou seja, que é alguém que veio de fora. Você, por exemplo, eu saí daqui, fui com o meu notebook no aeroporto. Isso. E lá dentro do aeroporto eu acessei a rede e alguém atacou o meu mico, meu notebook. É isso. E tá tudo bem, eu não senti nada, né? Voltei para dentro da empresa, já estou dentro do firewall, já passei pelo firewall. Já. Né? E aí tem alguém que vai começar a atacar a empresa, porque ele falou, poxa, o guarda lá que estava lá no portão, né, que é o firewall, já não percebeu, já estou aqui dentro. Isso mesmo. Né? E aí a sensação da empresa é que isso já está protegido. E aí você tem agora produtos para realmente ficar monitorando se teve alguém que tá entrando ali, né? É isso mesmo. Então, primeiro eu vou falar dessa ideia desse produto, dessa solução que está interna àquela rede ou aquele ambiente. Uhum.
então, esse produto, essa solução é capaz de monitorar e observar e detectar e separar o que cada um, o que é um tráfego, o que é o tráfego, vai montar toda uma arquitetura, um algoritmo. É como se fosse uma inteligência artificial disso, né? Para entender. Os algoritmos é totalmente focado em inteligência artificial e aprendizado de máquina. Então, esse é o ponto crucial dessa questão. Tem, basicamente falando, em proteção e identificação de ameaças, tem 2 métodos. Eu vou falar de maneira bem simplória, tá? Não vou entrar aqui no detalhe. Vou falar o nome dos 2 métodos. Ou é através de mapeamento de assinaturas. A assinatura é um padrão que está sendo ali mapeado e identificado. E o outro método é comportamental. Tá. O ideal é combinar as 2 maneiras. Tá certo. E combinando essas 2 maneiras, esses 2 métodos, você obtém uma eficiência na detecção de ameaças de maneira proativa, de preferência, o quanto antes melhor. E aí já dá condições para as equipes, para as empresas, para os grupos. A gente, em algum momento, está falando isso, Vanderlei, dos times, aí, das empresas, né? Tomarem ações com dados que ajudem a tomar de decisão o que fazer, porque tem isso também nas empresas. Às vezes a gente é bombardeado por dados, isso na nossa vida em geral, a gente fala assim, o que eu vou fazer com isso? Não, você falou um negócio muito sério, porque existe uma diferença muito grande entre dado e informação, né? Quer dizer, porque o dado se você faz uma análise ali, você vai ter informação desse dado, mas nem sempre uma quantidade muito grande de dados vai te ajudar também, né? Falando desses, um exemplo que eu ouvi da própria Houston, acho que foi umas 2 semanas atrás, foi um caso em que tinha uma impressora tentando acessar por si só um serviço. Isso mesmo. Então é a história do comportamento, né? Você fala, pô, peraí. Ou melhor, da assinatura, talvez, né? Você fala assim, pô, esse cara aqui, ele não está habilitado a fazer isso. Então, por que essa impressora está fazendo isso na rede? E aí é um sinal de que tem alguma coisa errada dentro do teu ambiente lá dentro. E aí, o outro era que tinha um usuário que acessava o Twitter por 8 milissegundos. Quer dizer, 8 milissegundos não dá nem pra gente... Um robô, né? Era um robô, né? Então, na verdade, isso é que eu achei super interessante, porque esse tipo de sistema, já num nível muito mais sofisticado, né? Exatamente. Ele já está entendendo que, olha, você tem que começar a se preocupar com isso. Quer dizer, você não é só a proteção de quem está tentando te invadir, mas é alguém que já está lá dentro, né? E isso é muito interessante, porque você vai vendo que a gente tem que sair... É que nem polícia e bandido, né? O bandido é sempre mais criativo, né? Das formas de fazer isso ainda. E a gente mesmo. E a gente tem que correr atrás para fazer esse tipo de proteção ou de prevenção de um ataque, né? Muito legal. Mas eu queria falar um pouquinho aqui também do aspecto comercial e do aspecto estratégico que a gente está vendo. Porque a gente viu dentro da nossa estratégia de WDC que os nossos clientes, principalmente os clientes de telecom, eles estão buscando uma maneira de ter o que a gente chama do mais SVA, né? Mais sistemas de valor agregado, né? Legal. Porque só vender banda larga, né, as operadoras e tal, só fazer esse básico é muito complicado, porque hoje existe uma competição muito grande, né? Todo mundo está às vezes numa briga de preço, quer dizer, você está destruindo o valor da sua rede. Isso mesmo. E aí a gente percebe que existe aí uma lacuna dentro das operadoras, que é justamente a de o que mais eu posso oferecer para esse mesmo cliente que eu estou vendendo banda larga, que poderia ajudar, no meu caso, a ter uma receita melhor em cima da rede que eu já vendi e oferecer um valor para o cliente realmente, né? E eu acho que essa é uma das coisas que a parceria com a Houston
vai trazer para a WDC e para os nossos clientes, que é justamente poder ter produtos mais simples, que são, não é que é simples que é pior, mas são simples de gerenciar e que você vai poder entregar na mão dessa operadora, desse provedor, para ele poder oferecer para o cliente dele lá na ponta, né? Você estava até comentando aqui que vocês têm aquela ONU já com Firewall, né? Essa é uma coisa legal, né? Essa é um modelo de negócio super interessante aí para a gente poder oferecer para o nosso cliente, né? Sem dúvida. O que eu posso falar, acho que é interessante de falar da seguinte maneira. Os serviços agregados são entregues na casa do cliente, né? Ou pode ser um usuário doméstico, uma casa como a sua, como a minha, ou empresas. A gente estava falando agora há pouco da questão das pequenas e médias, né? Que é ele não Brasil, tem uma sofisticação de pessoal, de gente, né? Vai acontecer muito no Brasil. Vai acontecer. Muito disperso, né? O Brasil não é um país que tem a característica de consolidar em grandes grupos conglomerados, até tem os seus nichos e tal. Mas o número de empresas hoje é monstro aqui no Brasil. E essas empresas não vão ter a possibilidade de ter o que a gente tá falando agora também, né? Sobre a figura do CISO, né? CISO, né? Que não é o do dente. O Chief Information and Security Officer, né? A pessoa responsável pela segurança especificamente dentro da governança da empresa. É isso. Então essas empresas menores não vão ter, eventualmente, nenhuma pessoa especializada. Né? Então os serviços terceiros vão acabar resolvendo isso, ou tentando resolver essa questão. E aí que entra as operadoras, entra a WDC, entra um fabricante como a Houston, para preencher essa lacuna e, por que não? É uma oportunidade gigantesca de negócio. Sem dúvida. Eu acho que, assim, eu tenho falado muito sobre um negócio que é o ecossistema, né? Sim. Então, pensa sempre o seguinte, vai ter que ser gerado, né, não só no Brasil, no mundo inteiro, um ecossistema que envolve fornecedor de tecnologia, o agregador disso, para os pequenos, né? E quem entrega lá no pequeno, né? Esse serviço. Então, a gente vê muito esse papel. A WDC está tentando trazer para os clientes dela tecnologias que a gente estuda, identifica e que possam criar esse ecossistema. Ou seja, imagina, eu poder armazenar num data center ou ter uma nuvem, um serviço em nuvem, né? Para que o provedor lá na ponta, esteja lá em Manaus, né? Sim. Entregue para um cliente dele lá do polo industrial um serviço de proteção de dados que ele fala, eu sozinho eu não iria fazer isso. Não. Né? Não tem. Aliás, tem um outro problema, que eu vou fazer um parênteses aqui, que é exatamente a parte de um apagão de mão de obra nessa área. Nossa. Né? A gente tem visto aí que tem um estudo que existe no Brasil, pelo menos, mais de 3 ou 4 anos, nós vamos ter um déficit de mais de 400 mil profissionais de segurança necessários no Brasil. Isso é impossível, quer dizer, a gente não tem informação, não consegue chegar lá. Então, na medida em que você tem esse déficit, vamos ter que ter agregadores para prestar esse serviço remotamente para quem não tem, porque senão você vai ficar desprotegido. Então, eu acho que essa é a parte muito, muito interessante dessa parceria que a gente está fazendo com a Houston, né, para poder trazer para o provedor, para trazer para a operadora um produto diferenciado, mais simples, que possa ser uma fonte de receita para esse provedor e realmente entregar um valor muito importante para o cliente dele, né? Que vai ser, naturalmente, vai estar exposto a um ataque, né? Então, eu acho que esse é um ponto fundamental aí que a gente tem que falar, né? Agora, André, queria falar um negócio para você aqui. Conta pra gente, assim,
você que já tem uma experiência grande aí, passou por Cisco, por várias empresas e tal, aquilo que você marcaria como os grandes diferenciais da Houston, quer dizer, o que o nosso ouvinte aqui, né, o que ele vai falar assim, pô, mas qual que é a diferença? Né? Tem tanto fabricante, né? Tem tanto fornecedor, né? Por que o Gartner coloca vocês lá no pedestal, lá no quadrante mágico? Quer dizer, o que vocês estão trazendo de diferencial? Sim, interessante isso. Primeiro, tem uma abrangência, o próprio Gartner fala do tal do completeness of vision, né? Tá. Então é uma visão de completude, sei lá se diz essa palavra em português ou não. A visão completa do ambiente. E para um dado recorte de tecnologia que a gente está falando aqui, que é segurança cibernética. Então, essa capacidade de entregar uma solução completa para esse nicho de mercado é super relevante para o nosso cliente aqui no Brasil. Tá. Né? E para quem vai participar da cadeia de entrega de serviços e soluções para esse cliente. Né? Tá. Então, principalmente olhando para a borda dessa rede, vamos falar assim, que seria a figura do Firewall. Firewall tem muitos fabricantes no Brasil, a gente sabe disso, sim. Não, ninguém está aqui falando. Mas tem também uma visão que é importante mencionar, que tem a ver com essa vantagem, que é a palavra que a gente usa, a frase que a gente usa esse ano. Todo ano a Houston vem com Um slogan diferente. Diz que é a segurança cibernética integrativa. Então, isso eu acho que é uma palavra forte aí para a gente colocar. Que é a vontade de se integrar a outros sistemas. A gente é a segurança, mas tem lá os dados, o data center, tem outros componentes que vão compor isso. E a gente tem que estar aberto a essa troca de informações, né? Vamos falar assim. Se pegar, por exemplo, uma solução que a gente acha muito interessante, que o mercado tá falando bastante, que é uma solução que tem um ponto central na rede, qualquer que seja essa rede, se é nuvem, etc., que recebe insumos de todos os elementos, eu falo todos, sem medo de estar errado aí, de ser leviano na conversa, né? Todos. Então, estações, servidores, roteadores, switches, todos esses componentes enviam os insumos para esse ponto central, que faz essa análise e mostra o que está acontecendo. Falamos agora há pouco da diferença de dados e informação. Então, usando essa maneira de pensar, essa ferramenta traz as informações já digeridas, dos dados já digeridos, e indica uma tomada de decisão envolvendo, mais uma vez, outros elementos que não são só da Houston. Tá. Um ecossistema de elementos. Por exemplo, se tiver um firewall que não é da Houston ali posicionado. Então, esse firewall vai ser responsável por fazer um bloqueio de um tráfego que está sendo gerado por um ataque cibernético, uma ameaça. Então, isso tudo é também uma maneira de entender uma vantagem. Legal. Eu posso citar também o que a gente estava falando agora há pouco, a gente veio aqui de uma conversa, né, antes de iniciar aqui o nosso Talks aqui, né, WDC Talks, que é essa capacidade de mostrar, eventualmente, numa solução com valor menor, uma solução de footprint, que a gente fala, né, eventualmente uma caixinha que seja, todo um software, toda uma capacidade de entrega de serviços que vão ser traduzidos a SVA para uma operadora, por exemplo, um serviço de valor agregado, de uma conexão segura. Então, essa que é a questão, trazer a segurança embarcada dentro de um serviço de conectividade, de uma maneira que existe uma percepção de mais valor, por isso valor agregado, e aí isso acaba refletindo num custo, uma percepção de custo menor. Uma das coisas que eu notei, né, quando a gente faz a comparação entre os fornecedores, é que a Houston tem vamos dizer assim, o ponto de entrada da Houston é muito menor do que a grande maioria dos competidores, né? Se você pegar o líder de mercado hoje, o produto menor que ele tem
às vezes é muito grande para uma empresa pequena. Então ele vai pagar mais por isso. Ele está pagando muito mais para você ter um produto que precisa, que às vezes o mínimo é para 4 GB de tráfego. Isso. E você tem menos de 1 GB na empresa. Então você está pagando por 4 vezes mais o tráfego. Então a Houston também tem esse produto de entrada que eu achei muito interessante. Porque você vai conseguir levar por um preço muito mais... Não é nem que é menor, ele é mais equilibrado, né? Porque você não vai precisar de 4 GB, você só quer 1 GB de tráfego. Então, aí é que eu achei legal. Achei muito interessante você sair desde o pequenininho até uma máquina que você costuma dizer que é uma geladeira, né? Que é um negócio enorme, que tem a capacidade de ser de uma operadora de grande porte. Um data center e tal. Então, isso é muito legal, ou seja, essa abrangência, né? De você ir... Essa gama de tamanho. Mas também tem a história das camadas, né? De você também não só ficar focado na camada de rede ali, que é o Fire, né? Você avançar aí nessa cadeia, né? Acho que é para os nossos ouvintes, para entender um pouco e tangibilizar essa conversa de camada de rede ou aplicação, só também citando algumas outras soluções que fazem sentido nessa conversa. Uma solução a gente chama de microsegmentação. Então, a microsegmentação, o conceito de microsegmentação é a capacidade de olhar não só aquela aplicação ou não só aquela rede, mas ir mais a fundo no que a gente chama da máquina virtual e do container. Tá. Então, são características aí da evolução dos data centers que vão fazer sentido além da camada de rede, além do switch, do roteador, da estação, do servidor, não importa. Naquela portinha, aquela luzinha que fica piscando no equipamento, sabe? Aquele LEDzinho. Aquilo lá, atividade de rede, de tráfego numa porta qualquer de dados, de rede, né? De rede de dados. Então, essa capacidade de microsegmentar ou de entender e identificar o tráfego entre esses elementos que a gente chama de máquinas virtuais e containers traz uma profundidade de visibilidade para quem administra e toma conta dessas estruturas maior, que não existia antes. Então, a gente podia pensar que está lá protegido porque tem um firewall, porque tem até mesmo um switch pode trazer alguma característica de segurança, né? Uma proteção contra DHCP snooping. Estou falando qualquer coisa aqui só para dar um exemplo. É uma coisa. Outra coisa é essa visão mais profunda dentro da aplicação. Isso aplicado também aos processos de desenvolvimento, por exemplo. Chama de DevOps. Então, desenvolvimento com operações para o desenvolvimento, né? Então, tudo isso vai fazer sentido. E a gente vai trazer, então, o conceito de SecDevOps, por exemplo. Tá certo. Que é você, né? Na realidade, entrar para proteger até o programador que está fazendo um programa lá, está desenvolvendo Ele vai consultar repositórios lá no GitHub. E aí ele pode trazer aí... Código malicioso para dentro da coisa. Muito legal isso. Quer dizer, realmente você entrar em todas as camadas aí, dos APIs, exatamente. Quer dizer, então, pessoal, na verdade, toda vez que eu começo a falar sobre cibersegurança, eu aprendo muita coisa. Estou aprendendo bastante coisa aqui com o nosso amigo André Kupfer, que é um especialista nisso, mas eu fico sempre desafiado, né, a falar assim, caramba, a gente precisa levar mais conhecimento para vocês, né? Sobre isso, porque às vezes a gente acha que cibersegurança só vai ser só as grandes empresas vão ser atacadas, né? Só quem tem muita coisa de dado, né? Bancos e tal, não, gente, todo mundo agora está sujeito a um negócio chamado LGPD, né? Lei Geral de Proteção de Dados. Então o Brasil aprovou essa legislação e agora aplica multas para quem deixa vazar dados dos seus clientes.
né? Então, imagina, você tem uma loja de veículos, uma loja de veículos, um negócio assim, bem simples, né? Se você deixar alguém atacar e pegar os dados do comprador e tudo mais, olha só o quanto que pode ser, você pode sofrer por causa disso, né? Então, na verdade, esse tema é um tema extremamente importante para a governança do seu negócio, né? Para você se manter firme no propósito de fazer negócio e o seu cliente se sentir protegido, né? Tá fazendo negócio para você. Perfeito. E passar os dados e você... pensa num consultório médico, simples. Sim. O prontuário de um cliente, ele vai lá e alguém vai acessar aquilo e vai falar, poxa, o que pode ser feito com esses dados? Então, na verdade, esse é um tema que a gente vai falar muito ao longo da vida do WDC Talks aqui. Porque toda vez que a gente fala, a gente mostra uma coisa nova e vai alertando todo mundo para esse problema. André, super legal estar com você aqui, foi ótimo. Tô vendo que a gente vai ter aqui muitos bate-papos aqui no futuro. Queria deixar aí para você minutos finais aí para você fazer suas considerações e falar aí com os nossos ouvintes aí, tá bom? Legal. Então, mais uma vez, para fechar, agradecer a oportunidade de, primeiro, estar com a WDC nessa parceria incrível. Legal. Segundo, agradecer a você aí por essa conversa que a gente está tendo aqui. E, claro, a quem está escutando a gente de alguma forma aí nos canais. Uhum. E eu queria fechar da seguinte forma. Então, a gente tem essa parceria, a gente tem oportunidades de fazer muita coisa em conjunto. É fantástico ver o tamanho da WDC, a abrangência de mercado que já existe dentro do portfólio de serviços e soluções e produtos e etc. da WDC. Até te parabenizar representando a WDC como CEO, todo esse conjunto aí de crescimento que ocorreu nos últimos anos. Eu estive olhando a história um pouco da WDC também. Obrigado. E eu entendo que a gente tem muito o que fazer. A segurança é algo que permeia qualquer outra linha de negócios aí, ou linha de digital, digamos assim. Então, de fato, realmente sentar, se estruturar, ter as equipes treinadas, conversando, e a gente ter essa conversa bastante frequente, para a gente ir juntos e unir forças para realmente ter aí para que as empresas consigam fazer o que a gente chama de transformação digital, que é delas, né? Cada empresa, cada pessoa... Cada uma está num estágio, né? Tem um estágio, então, que seria importante para cada uma dessas empresas, para que elas consigam conviver e desenvolver as suas atividades com segurança e proteção dos seus dados, que é realmente o nosso objetivo aqui. Muito legal. Pessoal, é muito gostoso falar com gente que entende do assunto. André, obrigado por estar com a gente mais uma vez. Eu queria chamar a atenção de todos vocês aí para o nosso agradecimento aos parceiros aqui do WDC Talks, né? Nós temos aí 4 grandes fornecedores que ajudaram a gente a montar essa estrutura, que é a Logitech com as câmeras, a LG com os monitores, a Shure com esses microfones maravilhosos, e a Yamaha que fica aí nos bastidores, mixando tudo que a gente faz. É isso aí. Mais um episódio. Aguardem os próximos. Aí espero a sua audiência. Curtam a gente aí quando ouvirem. Mandem comentários, mandem sugestões. A ideia aqui é fazer esse bate-papo aberto e simples para você receber mais informação, mais conteúdo. Abraço a todos, pessoal. Valeu, obrigado. Obrigado. Valeu, até mais.